Oi, gente. 15 horas e 6 minutos. A gente teve um pequeno probleminha aqui para dar início à nossa live. Eu espero que o professor Antônio Ricardo esteja agora conseguindo se conectar. Enfim, de novo, estamos aqui para tratar da pandemia, dos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado imobiliário. E hoje o nosso convidado para essa série de lives que estão sendo promovidas pelo Instituto Nêmesis é o professor Antônio Ricardo Correia, que vai tratar conosco sobre os reflexos e os impactos disso na pandemia, na incorporação imobiliária. Estou aguardando aqui o pedido para participar da live do professor Antônio Ricardo. Deixa eu ver aqui quem mais está participando da nossa live. Gente, como a gente entrou e saiu, eu queria só que vocês me dessem um positivo, um sinal de ok, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se as coisas estão entrando bem para vocês aí. Para mim aqui não está entrando nenhuma mensagem, então eu não consigo saber se vocês estão ou não conseguindo visualizar. Autorizei aqui a entrada do professor Antônio Ricardo, aguardando a conexão com o Antônio Ricardo. E aí, professor, agora sim, conseguimos. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo agora me ajustar aqui com os comentários de quem está nos assistindo, que é para poder interagir com as dúvidas dos nossos participantes. Eu não sei por que, alguma coisa eu fiz aqui de errado, que os meus comentários sumiram, desapareceram. Eu não consigo ver mais ninguém, nem as pessoas que estão entrando na sala, nem quem está mandando algum aceno, algum feedback. Agora, para mim, está realmente difícil, como existe aí uma dificuldade nessa função de mediador, moderador. Eu participo muito, mas expondo, conversando e não só mediando, a coisa está meio delicada aqui para mim. Deixa eu ver se eu descubro como é que eu acrescento os comentários na live. Nessa função de mediador, eu participo. Acho que vai ser sem comentários. Comentários desativados, doutor. Boa, como é que eu ativo os comentários? Alguém me mandou aqui, comentários desativados. Desativei, eu tenho que ativar. Ativar comentários. Vamos ver se agora foi. Obrigado, Valéria. Valéria deu uma dica aqui. Doutor, os comentários estão desativados. Fui lá, desativei e ativei. Agora sim, Arthur Kaiser, grande Kaiser, está sempre com a gente, prestigiando as nossas lives. Valerinha Pacheco, obrigado pela dica, Valéria. André Paiva de novo, tamo nós. Lorena, Bianca, agora sim, Fleming, Coque, Arthur Kaiser, agora foi, valeu, Arthur. Deixa eu ver quem mais aqui, Bianca, tá tudo jóia. Bom, gente, agora que eu sei que já está tudo funcionando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito. Estamos, como vocês já sabem, desde o início da semana, com uma série de lives tratando dos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado imobiliário. E hoje temos o privilégio, o prazer de receber aqui conosco o professor Antônio Ricardo Correia, que gosta de ser apresentado como um advogado solucionador de problemas e, acima de tudo, um grande pacificador. Eu acho que, nesse momento, é a qualificação mais importante que algum profissional da área do direito pode ostentar, essa de pacificador e de conciliador. Então, ao tempo em que eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui participando da live conosco, também saúdo e agradeço a presença do professor Antônio Ricardo. E sem mais delongas, Antônio, vamos tentar aqui colocar alguns pontos muito relevantes da questão, primeiro, da incorporação imobiliária. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de enxergar a incorporação imobiliária como uma atividade econômica. Nós ficamos muito centrados no contrato de promessa de compra e venda,
entre o incorporador e o adquirente, e não entendemos todo o complexo cenário e o complexo contexto no qual se inserem as incorporações de um modo geral. Eu queria que você fizesse em 1 ou 2 minutos, se possível, uma introdução explicando para as pessoas o que é uma incorporação imobiliária, o que isso compreende, o que isso consiste, só para que elas tenham a dimensão do problema. Certo, Erson. Boa tarde, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu estou estreando aqui meu cabelo pós-pandemia, né? E o fim da minha barba. Então, hoje na gravação da aula, o rapaz até nem me reconheceu. Acho que esse é um dos pontos mais importantes. Eu sempre falo que a incorporação imobiliária é a soma de vários negócios. É o negócio jurídico mais complexo que eu conheço, em que se somam vários contratos. O primeiro deles nem é o do comprador, embora seja o mais comum, todo mundo pense na incorporação imobiliária como a compra e venda de um imóvel durante a construção. Mas antes você tem que comprar o terreno, você tem que tomar o dinheiro no banco, você tem que licenciar a sua obra, você tem que reunir outros investidores. Então, esses contratos se somam e geram o fenômeno jurídico e social também, claro, da incorporação imobiliária. A promessa de compra e venda é só um dos vários contratos que compõem esse sistema. E aí a minha preocupação, mexer em um contrato é como trocar o combustível do carro sem mudar o resto do motor para funcionar, por exemplo, né? Então, a gente tem aí, de fato, essa visão bem mais ampla de que a incorporadora ela atua como uma aglutinadora de uma série de outros negócios, de uma série de outras relações que se desenvolvem. Tanto com escritórios de advocacia, escritórios de engenharia, escritórios de arquitetura, numa fase pré-lançamento, de busca pelo terreno, obtenção das licenças, pesquisas de mercado, etc. Depois, na parte registral, de lançamento do memorial de incorporação, do registro do memorial de incorporação. Antes disso, nós tivemos o processo de compra do terreno, que pode ter sido por compra e venda ou permuta, o contrato com as construtoras, com as séries de fornecedoras, com prestadores de serviços, e depois, lá no finalzinho, depois que tiver sido feito o lançamento da incorporação, é que a gente começa a tratar das promessas de compra e venda com os adquirentes. É uma atividade muito específica, repleta de particularidades, e um outro elemento muito importante para o pessoal ter uma visão bem completa é que esse produto, né, o produto imobiliário, ele é um produto de longa maturação. A gente está falando aí de pelo menos 24 meses a mais de 5 anos, se a gente considerar responsabilidade pós. Normalmente a produção... Claro. Não, pode falar. O incorporador imobiliário, eu digo que quando ele acorda e sonha em fazer um empreendimento em um determinado local, até o momento que ele paga a última dívida daquele negócio, nós temos entre 8 e 10 anos. Entre pensar o negócio e lançar, você tem 3, 4 anos de planejamento para ser algo sustentável. Então, é de fato uma atividade empresarial de longo prazo. Uma pergunta para aquecer os nossos debates. O mercado imobiliário ele vinha se recuperando de uma grave crise econômica que atingiu a todos nós, mas, sobretudo, o setor. Lá do ano de 2015, 2016, a gente foi bastante impactado com os problemas econômicos que assolaram o país. Vínhamos nesse lento processo de recuperação. E agora, uma pandemia e uma nova crise se aproxima. Uma pergunta: como você acredita que estará o mercado imobiliário pós-pandemia do novo coronavírus? Em verdade, agora que a gente estava começando a reaquecer as turbinas, especialmente no mercado fluminense, no mercado do Rio de Janeiro, e é uma atividade diferentemente de um posto de gasolina em que eu fecho e no dia seguinte eu abro e começo a vender. Nós vamos precisar de um tempo para reaquecer o mercado e começar a andar de fato. Você tem que mobilizar empregados, você tem que atualizar projetos, você tem que renovar licenças. Eu acho que o mercado vai sair mais forte, até porque, como a gente está vendo nos Estados Unidos, a melhor forma de garantir uma saída rápida da crise
auxiliar os mercados que são muito intensos em mão de obra, e o mercado da construção civil é muito intenso em mão de obra. Eu ainda não vi nenhum pacote para a construção civil, a não ser o dinheiro da Caixa Econômica, mas eu acredito que uma das primeiras iniciativas para o setor privado, e não apenas para aquelas pessoas que de fato precisam, as pessoas físicas de assistência, virá pelo mercado imobiliário. Então eu acho que, a reboque do que acontece nos Estados Unidos, infelizmente nós não temos uma eleição aqui, como há lá, e mais um motivo para sustentar o mercado, eu acho que nós teremos uma grande injeção de dinheiro para aquecer o mercado numa velocidade maior do que ele estaria. Eu acredito no mercado da incorporação imobiliária mais pujante depois da crise. Você Mas acredita? ele precisa sobreviver à crise, né? Se nós matarmos o mercado durante a crise, a situação vai ficar um pouco mais difícil. Ou seja, você acredita que essa injeção de recursos ela virá preponderantemente dos agentes financeiros e do próprio Estado, menos do que do consumidor, que terá sua capacidade de contratação, de celebração de novos recursos bastante comprometida, né? Sem dúvida, mas aí você vai começar a pensar em novas iniciativas, como um prazo maior de construção. Você começa antes a fazer, você tem um prazo maior de construção, porque a construção civil é o seguinte, liberou recursos, tem projetos, e há vários projetos na gaveta, você tem 10, 15, 20, 30 mil empregados trabalhando num determinado espaço geográfico muito rapidamente. Claro que o consumidor não vai conseguir manter as suas condições de pagamento. O que você faz? Você, a longo prazo, quando você tem a garantia de que aquele contrato vai ser respeitado, é fácil. A gente não pode esquecer que há 2 anos atrás, nós estávamos começando a pensar aqui em financiamentos em 40 anos, 45 anos, que era impensável há 5, 6, 10 anos atrás. Eu acho que a gente retomar essa condição, considerando essa nova posição do consumidor, se todos os demais personagens derem a sua contribuição, e especialmente o poder público e o sistema financeiro, a gente consegue manter. Porque uma coisa é certa, há uma fila enorme de demanda habitacional. Nós temos fila de pessoas precisando comprar imóveis, ao contrário do que havia nos Estados Unidos em 2008. Bom, então vamos para o início. A gente sabe, quem atua no mercado, quem atua estudando o direito imobiliário sabe que a incorporação imobiliária, ela oficialmente tem início com o lançamento, com o registro do memorial de incorporação no registro de imóveis. E a partir de então, você, o incorporador, tem aquele prazo de carência de 6 meses para lançar a incorporação. Como é que você vê hoje esse momento? Quem já está com os memoriais registrados, tá certo? Você enxerga a possibilidade de prorrogação desse prazo de 6 meses em razão da pandemia do novo coronavírus? Você enxerga esses prazos como prazos suspensos, que não estão fluindo ou estão fluindo normalmente, e da data do registro você tem 6 meses para exercitar o seu direito de desistir do lançamento? Como é que você está vendo essa questão? Na verdade, o prazo de 180 dias está previsto na lei. Nós não temos nenhuma legislação que tenha agora, uma legislação nova, que tenha afetado a incidência desses prazos, mas eu acredito que, considerando que o princípio que gerou a existência desse prazo é da transparência, se o incorporador tem o prazo de 6 meses que está vencendo ou vai vencer logo depois do fim dessa crise, um requerimento de prorrogação desse prazo, eu acho que é uma construção plenamente possível. O importante é manter a proatividade, a boa-fé e a transparência. Eu não posso apenas dizer assim, não, está suspenso. Não, mas eu posso informar ao registro de imóveis, onde ficam todas as informações para os compradores, que eu considero que vamos imaginar, 2 meses de isolamento, de paralisação das atividades, lockdown, alguma coisa assim, não se inserirão no prazo de tolerância. Então, eu acho que nós devemos pensar em prazos de carência. São vários prazos na incorporação imobiliária, mas esse é um muito importante, é o único, aliás, em que o incorporador pode desistir do negócio sem causar um prejuízo para a sociedade, para ele, para os seus empregados. Eu considero que esse prazo vai ser prorrogado. A minha dificuldade é fixar o dias a qual e o dias a quem, ou seja, quando começa e quando termina esta suspensão decorrência desse fato imprevisível. Mas eu não tenho a menor dúvida da suspensão desse prazo. Hoje, como você bem ponderou, a gente não tem um normativo específico. A gente tem aquele PL do senador Anastasia, o 1179,
que prevê a suspensão de todos os prazos, especialmente os prazos de prescrição e os prazos de decadência. E a gente sabe que esse prazo de carência para lançar a incorporação ou dela desistir é um prazo decadencial. Então, na medida em que o projeto efetivamente seja convertido em lei, está lá na Câmara, a gente talvez tenha um caminho legislativo, não só para esse, como para todos os outros prazos que estariam fluindo. E aí uma outra colocação, até em favor da suspensão desse prazo, diversos estados estão com determinações que inviabilizam o deslocamento das pessoas, né? Ou dificultam o deslocamento das pessoas, proíbem a prática de atividades comerciais. Então, os estandes de venda de incorporadoras não estão funcionando, não deveriam funcionar. E, com isso, o processo de venda, de compra e venda dessas unidades que estão em fase de construção, acaba sendo comprometido, o que seria um argumento em favor da dilação desse prazo de 6 meses. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Com relação a 2 prazos, eu não tenho nenhuma dúvida. 3 prazos. O de carência, o de tolerância e o das licenças das obras. Porque eu acho que há um fato maior capaz de compulsoriamente os prorrogar. Perfeito. Você tocou em 2 prazos importantes. O prazo da carência a gente mencionou aqui. O prazo de tolerância, muitas correntes estão sustentando que a pandemia, em princípio, e por si só, não prorrogaria o prazo de tolerância, na medida em que essas situações excepcionais estariam compreendidas dentro daquele período de graça de 180 dias, a contar da data da previsão contratual de entrega da unidade imobiliária. Na sua visão, esse fenômeno, o da pandemia, ele vai interferir neste prazo e de que forma, no prazo de tolerância? A gente sempre teve grandes discussões, né? Desde a construção do pacto pelo aperfeiçoamento das relações no mercado imobiliário, que você liderou muito bem durante toda a fase de construção, e não estabelecer especificidade para esse prazo de tolerância. Esse prazo de tolerância acabou sendo algo para atender às vicissitudes, às necessidades normais do mercado, como greves, falta de material, atraso, chuvas e outras coisas mais, em que se paralisava determinadas atividades de todo o fenômeno da incorporação. Então, você consegue ter uma previsibilidade. No caso da pandemia, no caso dos efeitos jurídicos e práticos da pandemia, toda a atividade da incorporação imobiliária foi paralisada. Todos os contratos, todo o ciclo produtivo foi paralisado, que, de fato, é algo absolutamente imprevisível. Eu considero que o prazo de tolerância é um ajuste transparente, ético, de boa-fé, feito entre as partes, no sentido dos pequenos ajustes necessários para levar uma incorporação a seu fim. Não se enquadra nele, a meu ver, por uma absoluta impossibilidade a pandemia e as consequências sociais da pandemia. Né? Não a pandemia, que já tivemos outras pandemias, mas não com tantas consequências sociais. As partes não podiam imaginar isso. Eu acho que você fez uma ponderação que é muito importante para todos nós refletirmos sobre ela. A pandemia, ela impactou todo o ciclo produtivo. Ela não está incidindo apenas sobre a atividade construtiva, aqueles eventos naturais e previsíveis que integram o risco da atividade do incorporador. Neste caso, a gente não está falando de algo que estivesse compreendido no risco da atividade de quem quer que seja. E na medida em que as relações elas foram impactadas na sua integralidade, não dá para simplesmente considerar os direitos e os interesses de um dos sujeitos dessa relação e não ver que o outro lado também está sofrendo, também está sendo impactado por essa pandemia. Então, o importante é a gente entender que o prazo de tolerância de 180 dias, ele serviria
para aqueles eventos que estão dentro do risco do negócio, que podem acontecer num processo de longa maturação. Agora, para fatos externos, não previsíveis, inevitáveis, e muitos que também decorrem de atos do poder público, eu penso que eles têm a característica de suspender o prazo de 180 dias. Ou seja, durante o período de isolamento social, em que as atividades estão se desenvolvendo de um modo precário, eu penso que esse prazo precisa ser computado ao final dos 180 dias, para que seja equilibrado e justo para todos os lados. Agora, um detalhe. A gente sabe que as parcelas do adquirente, elas sofrem os reajustes contratuais. Tem lá os índices de correção monetária e tem também a incidência de juros. Eu penso que seria razoável não haver incidência de juros, né, pelo mesmo período que eu estou estendendo o prazo de tolerância. Porque se eu estou estendendo o prazo de tolerância, entendendo que houve um impacto excepcional, não previsível e inevitável para o incorporador, e eu dilatei, então, o prazo de entrega da unidade, mutatis mutandis, ou seja, cumprindo uma lógica do razoável, os mesmos efeitos têm que atingir a prestação do consumidor. Correção monetária é algo e sem juros, porque isso sim está onerando demasiadamente nessa situação. Como é que você enxerga essa proposta? Só aqui eu me adaptando a esse ciclo rápido do Instagram, só para não deixar passar, a professora Luciana Madeira faz um comentário aqui que vem mais ou menos na linha do que acontece nos Estados Unidos. Talvez seja uma solução aqui. O poder público e o sistema financeiro darem suporte às incorporadoras para que elas possam desenvolver a incorporação e trabalhar com a venda de imóveis prontos ou quase prontos, em que já não tem mais nenhuma dúvida sobre a capacidade de entregar. Se eu tenho financiamento para a produção não atrelado à demanda, porque hoje em dia você toma dinheiro no banco, você tem que dizer, olha, banco, me dá dinheiro para construir, mas eu já tenho aqui 80% vendido. Se eu tenho uma flexibilização dessa regra, eu consigo produzir unidades e as unidades estão prontas e aí as pessoas vão comprar com mais segurança. Então, esse ponto, eu acho, professor Luciano, é importante discutir isso como um projeto para o mercado, além dessa live, como uma mudança de legislação, inclusive do Banco Central, para que nós tenhamos mais dinheiro podendo ser investido, com mais garantia, mais confiança, mais gente comprando. Agora, com relação aos juros, pontuando que o mercado não cobra mais os antigos juros no pé ou juros durante a construção, eu acho plenamente factível que todos os contratos, todas as obrigações pecuniárias no ciclo da incorporação imobiliária, inclusive o pagamento dos empréstimos ao banco, seja do mutuário, seja da construção, do financiamento, tenham uma isenção de juros, porque é a decência do negócio. Você não pode remunerar aquilo que você, de fato, não está podendo desenvolver. A correção monetária... Os juros, eu não tenho a menor dúvida. A correção monetária, que pode ser uma construção consensual dentro do princípio de que o bem está ali. Eu só quero evitar que se comece a falar para a incorporação imobiliária em desconto, como se fala para os aluguéis. Isso não é possível, porque são produtos diferentes. No aluguel é a disponibilidade de uso, usou, acabou, é consumível, é um bem que não vai voltar mais, e na incorporação não, o imóvel vai estar lá. Então a gente tem que pensar em soluções que não passem nem por redução de preço, nem por deduções compulsórias. Ótima colocação. A Luciana, que também já saúdo, presto aqui a minha homenagem a ela, foi uma querida, estimada aluna, uma das melhores que a gente teve a oportunidade de lecionar para, e hoje é uma respeitada professora que está nos prestigiando aqui nesses dias todos. Obrigado, Luciana, aí pela sua audiência e pelo seu carinho, estar participando aqui conosco, inclusive contribuindo para enriquecer o debate com sugestões desse nível. Eu também tenho uma outra colocação. A gente sabe que a incorporação ela é fruto do gênio do Caio Mário, para viabilizar um tipo de atividade na tentativa, né, de minimizar o problema do déficit habitacional no país.
Então, esse era o objetivo da lei. Mas é uma construção única. Eu acho que o único país do mundo inteiro que tem um regime em que os imóveis são financiados, uma parte pelos agentes financeiros, uma parte com recursos do incorporador e uma parte com recursos do adquirente, ou seja, que está adquirindo coisa futura, é o Brasil. E tem essas particularidades, quer dizer, tem coisas boas e tem coisas ruins. Talvez, se a gente não tivesse que pensar agora na figura da incorporação ou na incorporação sustentada pelo mercado financeiro, pelos agentes financeiros nesse momento, e a partir daí a gente trabalhar com a compra e venda de unidades já prontas, isso seria uma alternativa bastante razoável para esse momento. E mais, incentivar o crédito agora é quase que uma necessidade, porque nós temos um estoque muito grande ainda em diversas unidades da federação. E dar vazão a esses estoques pode trazer algum respiro, alguma sobrevida aos incorporadores, aos construtores nesse momento de grande crise. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Antônio. Eu separei aqui no meu roteirinho, eu fiz uma anotação aqui. Como você acha que fica a questão do preço do metro quadrado a ser praticado daqui para frente, em razão de duas coisas, né? E uma delas tem a ver com a capacidade econômico-financeira dos consumidores. Você acredita que nós teremos de novo um alinhamento para baixo no valor dos imóveis? Não, eu não acredito não. Eu acredito que a primeira ferramenta que pode ser utilizada para isso vai ser um alongamento do preço, um alongamento da obrigação. Você vai ter um impacto na velocidade de vendas, mas já se trabalhava com o preço do metro quadrado, salvo situações muito excepcionais, um preço do metro quadrado no limite da sustentabilidade. Evidentemente, se você precisar vender para fazer dinheiro, você pode mexer, mas na média, eu não acredito. As incorporadoras já estavam com a sua cota de sacrifício enorme para atender essa demanda. Eu não penso, ainda mais se houver injeção de recursos, não vai fazer sentido uma queda no preço, porque a queda no preço, com todo o sistema já formado, tornaria inviável, seria trocar dinheiro por dívida. Não penso nisso, não. Uma pergunta bem interessante para depois a gente entrar na relação incorporador-adquirente, que tem mais a ver com a relação de consumo, mas ainda dentro das peculiaridades da atividade incorporadora, já que muitas das pessoas que estão participando da live atuam profissionalmente no mercado imobiliário e muitos até advogam, fazem parte de jurídicos de incorporadores. Como fica, e essa pergunta ela prepara para outra, como fica a questão dos juros dos financiamentos contratados pelo incorporador junto aos agentes financeiros? Seria esse fenômeno, essa pandemia, uma causa de revisão desses contratos dos incorporadores com os agentes financeiros na busca de redução dos juros? Eu acho que seria até uma manifestação do Celso, né, do nosso querido Celso Barreiro, através do Leonardo, a esse respeito. Eu acho que esse é o momento de uma reconstrução. Nós já temos acompanhado uma queda enorme na taxa de juros, mas para os contratos que estão em vigor, evidentemente, até porque já houve toda uma composição do preço para isso, eu acho que os bancos vão ter que aceitar, sim, uma revisão, até porque a Caixa Econômica está aí para oferecer crédito mais barato. É importante que o incorporador, especialmente o pequeno incorporador, que não se atém a detalhes, não tem uma equipe para se ater a esses detalhes mais técnicos, que a primeira coisa que os bancos vão oferecer é redução de juros ou postergação de parcelas com reincorporação ao saldo devedor. Isso não resolve nada. Você vai ter que pagar lá na frente. É como suspender parcelas e no final você vai ter que pagar. Daqui a pouco está todo mundo embolado e a gente vai ver uma crise ainda maior. Eu acho que é a hora, sim, dos bancos. Eles têm lucros, e é razoável, da atividade. Isso aqui é um país democrático e capitalista, tanto quanto possível, mas eles vão ter que dar a sua cota de sacrifício, sim. E mexer na taxa de juros, que já era uma tendência. Todo mundo já estava mexendo na taxa de juros. Agora isso pode ser feito mais fortemente. Se não fizer, a gente sabe que tem uma terceira personagem pronta
para chamar as partes a uma composição, uma solução, ou para receberem uma decisão, que é o judiciário, né? Aí agora a provocação. A gente preparou o terreno, né? O ferro que fere Chico, fere Francisco. Como ficam as parcelas do financiamento, da promessa de compra e venda, do preço que está sendo pago pelo adquirente, agora pelo consumidor? Esse fato, esse fenômeno externo, que é a pandemia, seria causa eficiente para pedidos, para propostas de negociação e revisão de reajustes do contrato junto aos incorporadores? Eu tenho, até me ajeitei na cadeira, né? De repente a cadeira começou a ficar incômoda aqui. Se engordou rapidamente, né? Eu tenho acompanhado as discussões a respeito, professor Haroldo, André Abelha, esse pessoal todo a respeito do Fábio, a respeito do dever de renegociar. É importante entender que o dever de renegociar, que vem do princípio da boa-fé, ele traz também um outro princípio inserido, que é o da necessidade dos limites dessa revisão. Aquilo que eu digo, a pessoa que comprou um imóvel, ela vai receber um imóvel. A suspensão das parcelas, a suspensão de parte das parcelas durante um certo período, me parece fazer um sentido, uma necessidade que deve ser estudada, assim como as mensalidades escolares, no caso a caso. A dificuldade de você estabelecer uma régua para todas as operações torna muito mais possível a ocorrência de uma justiça. Mas o que eu acho que não funciona é a revisão do preço do negócio, mas a revisão das condições de pagamento, até porque está todo mundo revendo. Você pode. A questão do ciclo de negócios leva a isso. O que dá em Chico, dá em Francisco, que você tem que mudar. Se você vai renegociar com os bancos, se você vai exigir dos bancos, se os bancos estão recebendo menores condições, se os direitos trabalhistas estão sendo flexibilizados, isso é um ponto importante. A construção, que é um dos elementos da incorporação imobiliária, está sofrendo revisões trabalhistas. Eu acho que isso legitima os mutuários, os compradores, os promitentes compradores, a solicitar. É importante tomar a iniciativa, é importante dizer, olha, eu não posso. Agora, não vai, por exemplo, sem querer setorizar. Não pode, por exemplo, setores que estão ganhando na crise, o cara falar, vamos imaginar, agora eu quero renegociar por causa da pandemia. Não, a pandemia é uma porta para entrada na discussão, mas não é o motivo em si. Você precisa, olha, por causa da pandemia, isso. Senão eu vou ter, como nós já experimentamos, o distrato imotivado, eu vou passar a ter a revisão imotivada. A revisão imotivada por aquela simplesmente pela existência da pandemia. Mas, no caso a caso, eu acho que é absolutamente legítimo e acho que isso vai acontecer em grande escala. Todo mundo vai ter que dar, como eu já disse, sua cota de contribuição. E os incorporadores também dentro do limite do sacrifício. Ótimo. Foi bem na linha do que eu também acredito. Eu penso como você nessa necessidade de se buscar ajustes e negociação. O que é preciso, tanto do lado dos incorporadores quanto dos lados dos adquirentes, é preciso a gente entender que o fortuito externo e a força maior são categorias jurídicas distintas, mas que recebem um tratamento equivalente pela legislação. Mas não são, por si só, e isso é importante a gente frisar aqui, que vale para todo mundo, não são, por si só, causa de revisão dos negócios. Porque a força maior, ela te leva à impossibilidade de cumprir a sua prestação, impossibilidade absoluta de cumprimento da prestação. E a impossibilidade absoluta de cumprimento da prestação não é causa de revisão de negócio jurídico, é causa de extinção do negócio jurídico. Então a gente muitas vezes escuta, não, vou pedir a revisão do negócio com base no fortuito externo, no caso fortuito ou na força maior. Devagar com o andor, porque esses fatos externos não são causa de revisão de negócios jurídicos. São causas de extinção dos negócios jurídicos. E se não é essa a minha intenção, extinguir a relação jurídica,
Ao contrário, eu quero conservar a relação jurídica. Porém, com ajustes, com adequações, o caminho é outro. E sempre provando em cada situação concreta no que aquilo está te impactando. Porque o Código do Consumidor, ele permite, sim, a revisão dos negócios quando o fato superveniente tornar prestações excessivamente onerosas para o consumidor. Então, ele tem direito à revisão. E se eu tenho direito à revisão, na outra ponta, alguém tem o dever de negociar. Não existe o direito à revisão sem uma contrapartida jurídica, sem uma contraprestação jurídica. Então, ao direito à revisão, eu tenho o dever de revisar, o dever de negociar, o dever de cooperar, que são conexos, inclusive, à boa-fé objetiva, de não querer levar o outro parceiro contratual à ruína. Mas isso tem que ser feito, como você bem colocou, não dá para colocar uma régua igual para todo mundo, um sarrafo para todo mundo. Tem que ser negociado caso a caso, de acordo com as particularidades de cada um. Cada um sente a dor de um modo diferente. Eu assisti uma vez uma daquelas antigas palestras do Hotel Glória, né, denunciando a minha idade, aquelas palestras de sábado com 500, 600 pessoas, o professor Humberto Teodoro Júnior dizendo que reequilibrar um contrato não é enfraquecer o forte nem fortalecer o fraco, é garantir na justa medida que cada um receba ou possa receber aquilo que imaginou quando contratou. Exatamente. É como uma Brasília que tinha 2 carburadores. Você tem que calibrar os dois na mesma direção. Você não pode... Porque se você rodar muito para cá, a roda vai para lá. O fenômeno do pêndulo, você vai esticar para os dois lados e alguém vai pagar a conta. Como diz o professor Flávio Galdino, não tem almoço grátis. Os direitos não nascem em árvores, né? Você não vai lá e tem um pé de direito. Botou um direito que é insustentável, se não naquele momento, no outro momento, uma grande parte da sociedade vai pagar o preço. Então é preciso calibrar, usar o potenciômetro, calibrar esses contratos, como está dizendo muito bem aqui o Vinícius, com lupa, como está dizendo o Igor também. No detalhe, tem que sentar as partes. É o momento de sentar, ser transparente, mostrar as condições e juntos construir as partes, todas essas partes, sentadas talvez numa grande mesa de composição coletiva com as entidades. Nós temos entidades dos incorporadores, dos mutuários, dos bancos. O Poder Judiciário pode capitanear isso aí, as entidades de defesa das relações de consumo, e construir soluções, construir parâmetros, ou pelo menos na linha do que você fez lá no Pacto de Aperfeiçoamento, construir diretrizes. Vamos construir diretrizes daquilo que a gente pode mexer. Porque senão é preciso que todos, sem exceção, desse ciclo do negócio da incorporação imobiliária saiba que daqui a pouco vai começar a chover projeto legislativo, vai começar a chover decisões, vai começar a chover leis que podem, a pretexto de garantir a casa de um comprador, quebrar a casa dos outros 28 milhões de pessoas que precisam de uma casa própria nesse país. Eu vi aqui, Antônio, uma colocação do Fábio. Fábio é aqui do Procon, carioca, sim, parceiro nosso de longas datas nessas leads consumeristas. E ele fez uma colocação, uma pergunta que é interessante. O fato superveniente dá ensejo à revisão? Sim, sem dúvida alguma. Artigo 6º, inciso 5º. A gente tem que entender que o fato superveniente não é a pandemia. O fato superveniente não são essa propagação do vírus ou seus efeitos abstratos e genéricos na economia como um todo. São os efeitos desse fato superveniente na vida de cada um dos consumidores que vai pretender a revisão de um contrato. Então, não basta simplesmente dizer a pandemia. Não, a pandemia não é causa de revisão do contrato. Agora, por conta da pandemia, eu perdi meu emprego. Por conta da pandemia, minha jornada de trabalho foi reduzida e a minha remuneração foi reduzida proporcionalmente. Eu fui internado, fiquei doente, perdi minha capacidade de trabalho. Então, eu tenho fatos específicos que decorreram da pandemia, mas que
com ela não se confundem. E cada fato desse precisa ser provado por quem os alega. Isso é fundamental a gente entender a questão do ônus da prova. Eu não posso simplesmente alegar pandemia. Não, a pandemia é um fato que atingiu a todos. Quais os efeitos disso para você? Para mim, os efeitos foram estes. Então, estes fatos que me atingem diretamente são a causa eficiente do meu pedido de revisão. Ótimo. O que diz a lei? Quem alega fatos tem o ônus da prova do fato que alega. Então, é fundamental que quem pretenda se valer ou tenha necessidade de se valer da via judicial para a revisão de negócios jurídicos, ou seja, foram frustradas todas as tentativas de composição, de negociação. Tentou, foi lá, manifestou a vontade, sim, claro. Você precisa provar o fato específico, alegar um fato específico e provar esse fato que você está alegando. Porque senão daqui a pouco eu vou ter, eu tenho uma fábrica de respiradouros. Eu sou a primeira pessoa que não preciso de rever nenhum contrato, porque certamente a minha atividade econômica está altamente demandada naquela situação. A revisão exige comprovação dos fatos específicos. A revisão, a pandemia é só o motivo pelo qual se vai analisar outros detalhes para discutir. Eu acho que é preciso ter muito cuidado, ou vamos ter uma nova crise no mercado imobiliário que vai impactar. As pessoas não lembram, são todos jovens, mas as pessoas não lembram que em 1980 não havia incorporação imobiliária porque não havia dinheiro, porque não havia garantia, porque não havia regra. Era um faroeste e ninguém comprava imóvel. Os juros eram altíssimos, os preços eram altíssimos e a fila, o déficit habitacional era gigantesco. Nós não estamos tratando a relação da incorporadora X com o comprador Y. Nós estamos tratando da segurança jurídica, institucional e financeira do mercado que mais gera empregos. Um mercado que mais gera empregos e para atingir o sonho mais natural da pessoa. O latino quer ter a sua casa, o latino quer ser proprietário do seu imóvel. Se eu não preservar essas duas coisas, a situação pode ficar muito pior. Essa visão, né, o Antônio, que às vezes falta em períodos de normalidade, vamos dizer assim, essa visão consequencialista, essa questão dos impactos das decisões, essa questão da análise econômica das relações jurídicas e não apenas da simples aplicação de regras, sem entendermos quais são as consequências dessas escolhas e dessas decisões, tem gerado graves consequências. Mas, felizmente, recentemente, nós tivemos ali a alteração na lei de introdução ao direito civil brasileiro. Hoje são as leis de introdução às normas do direito brasileiro que estabelecem essa necessidade de cuidado e atenção para com as consequências das decisões. O consequencialismo está positivado no direito brasileiro ali a partir do artigo 20, 22, 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa é uma ponderação importante. Segunda ponderação importante vem da Lei dos Direitos da Liberdade Econômica. Essas questões privadas e a intervenção do Estado no domínio privado, no domínio da autonomia das vontades. E o que acontece? Se, nesse momento de crise, em que todos os sujeitos de relações jurídicas estão impactados, se eles não agirem com empatia, com compaixão, com solidariedade, entendendo que esses contratos só chegarão ao final se todos cederem, se todos transigirem, ou seja, se todos negociarem, o que pode acontecer, as alternativas não são boas. Quais são as alternativas? Ou o legislador vai fazer isso de maneira geral e abstrata, e nem sempre ele faz isso bem, vamos falar a verdade aqui, mais ainda quando ele tem que decidir rapidamente. Imagina uma medida provisória, um projeto de lei que está passando aí com regime de urgência e com poucas discussões no parlamento, ou então deixar que essas decisões essas questões
sejam decididas pelo Poder Judiciário. E aí cada juiz decide de um jeito, cada Câmara julga de um jeito, e ao invés de nós termos segurança, certeza, que traga estabilidade e harmonia para o mercado, nós passamos a ter loteria, mais insegurança, mais incerteza, mais instabilidade, uma coisa retroalimentando. Tem um ponto importante, a gente já caminhando, me parece, para o final, que quando a gente fala em suspender obrigações de pagar, isso tem que atingir todo o ciclo, de novo, todo o ciclo. Então eu acho, por exemplo, todas as execuções judiciais das ações de distrato que estão acontecendo agora, pelo mesmo princípio que se suspende a obrigação de pagar aluguel, pelo mesmo princípio que se começa a falar em suspensão de obrigações do pagamento do preço, a gente tem que achar, porque agora em 2020, 2021, estão se finalizando aquelas ações de distrato que foram admitidas em 2014. Tem empresas com saldo em execução. Imagina, todo mundo está paralisado, toda atividade econômica está paralisada, mas eu tenho uma pequena incorporadora que sofreu 30% de distrato em 2014, quando lançou, e agora vai amanhecer na segunda-feira com penhora online, porque o judiciário, evidentemente, e é bom que seja assim, não para. E é uma provocação. Eu confesso que comecei a pensar isso hoje de manhã, depois de gravar a aula lá no Nêmesis. O que nós vamos fazer com as ações que estão em fase de execução contra as incorporadoras como consequência dos distratos? Se eu não posso trabalhar para pagar o distrato, se eu não estou vendendo aquele estoque que foi gerado pelo distrato, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar esses distratos? Eu acho que é hora da gente sentar. Eu acho que, parabenizando o Nêmesis pela vanguarda, pelo ineditismo das discussões, eu acho que é hora da gente, talvez, vocês reunirem os especialistas e começarmos a oferecer, se estiver incluído nessa discussão, evidentemente, começar a oferecer para o mercado soluções acadêmicas para os problemas do dia a dia, de alto nível, de alta capacitação técnica, resultado dessas lives, porque senão vai começar a vir decisão, suspende aqui, tira dali, exclui daqui, dá desconto, e nós não temos um mercado, nós temos um mercado imobiliário enfermo que não vai sobreviver. A gente tem uma experiência boa, se é que a gente pode chamar de boa. Eu procuro ser, eu sou muito otimista e sempre enxergo o lado positivo de tudo. No início das ações com pedidos de distrato, nós tivemos muitas decisões equivocadas. Interpretação equivocada do verbete 543, da súmula do STJ, entendimentos de que se poderia reconhecer algum direito ao distrato, quando esse direito ao distrato não existia, o direito de arrependimento, não existia esse direito de arrependimento. Muitas decisões foram equivocadas, sem se preocupar com os efeitos delas. Tá certo? Era a justiça do caso concreto, sem se preocupar, primeiro, com a juridicidade da decisão e, segundo, com os impactos daquelas decisões. Com o desenvolvimento dos anos, o que a jurisprudência foi se dando conta? Que havia muitos excessos, havia muito exagero, havia uma confusão entre o consumidor destinatário final com o consumidor investidor, que não precisava daquela demanda, daquele pedido judicial, estava apenas tentando recuperar o seu investimento, não realizar algum prejuízo na expectativa do lucro que tinha. Enfim, houve uma série de distorções que a jurisprudência foi corrigindo ao longo do tempo. Mas isso não impediu inúmeras recuperações judiciais ao longo dos anos, não impediu inúmeras quebras de incorporadoras ou construtoras ao longo dos anos. E só quem tinha alguma relação com elas, os familiares, os dos empregados, os empregados, os próprios empresários, donos, é que sabem quanto isso doeu e acabou com as suas vidas. Então, acho que agora a gente já tem, pelo menos, essa experiência de que não basta simplesmente decidir um caso como se aquilo não tivesse consequências, como se aquilo não tivesse repercussão. Terá. E nos distratos que estão em curso, você trouxe uma dúvida que eu tinha anotado aqui para perguntar, é exatamente isso. Como é que ficam as execuções em curso, os cumprimentos de sentença
em curso. Porque se já estava difícil lá atrás, e muitas dessas sentenças, com todo respeito, elas se equivocaram quando determinaram devolução de 70%, 75%, 80%, seguindo a jurisprudência do STJ, que reconheceu ter se equivocado e hoje tenta fazer os ajustes nisso. Como é que fica agora? Com o que eu pago isso? Se você aceitar em unidades, ótimo. E você vai lá e faz o leilão das unidades, você vai lá e vende. Agora, aonde, se eu já estava descapitalizado, aonde buscar força para honrar o cumprimento dessas sentenças? Eu acho que o cumprimento de sentença é tão impactado quanto o cumprimento do contrato. Porque o fundamento que vale para justificar o reajuste do contrato em vigor é o mesmo que vale para você renegociar as decisões judiciais transitadas em julgado e sem qualquer tipo de ofensa a coisa julgada. E aí, quem não quiser transigir, quem não quiser negociar, porque já tem o título formado e já está na fase da execução, do cumprimento, enfim, vai receber como? E qual é a consequência disso na atividade imobiliária? Qual é a consequência disso na entrega de unidades futuras? E essa é uma escolha difícil, né? O Haroldo vai ter que achar uma solução processual para isso. Ontem a gente investiu muito na questão da mediação. Enfim, vamos caminhando aqui para o nosso encerramento. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa expertise sua, né? Nessa apresentação. Olha, eu sou especialista em solução de conflitos, eu sou um pacificador. O que você sugere que incorporadores e adquirentes, incorporadores e agentes financeiros, incorporadores e fornecedores desses incorporadores, prestadores de serviço, como a gente busca essa negociação e o que fazer para que essa rodada de negociações chegue ao final com bons resultados? Eu acho que os setores representativos de cada uma dessas áreas, as entidades representativas, devem iniciar imediatamente, ainda que não se chegue rapidamente a uma solução, mas devem iniciar as discussões sobre quais os ajustes se deve fazer coletivamente. A FEBRABAN, a ADM Rio, a Associação dos Mutuários. É possível começar a discutir isso, setor a setor, cada setor. O nosso setor, o setor imobiliário, é o setor que tem os contratos de longa duração, né, de duração mais longa, então nós temos tempo para construir uma solução. A conversa, uma mesa redonda, um centro de estudos, algo no PMEC, alguma coisa que tenha o judiciário como líder ou capitaneador disso, eu acho fundamental. Construindo soluções, construindo visões harmônicas e consensuais para sair da crise com o mercado imobiliário mais fortalecido. Cara, eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente tem que, de fato, você me conhece, sabe disso, a gente às vezes apanha, e apanha bastante, porque tenta ser razoável, equilibrado e justo, né? Por tentar enxergar os dois lados do problema. As pessoas olham para uma moeda e acham que tem que defender apenas uma das faces. Eu procuro enxergar os dois lados e tentar construir soluções que sejam equilibradas e justas. Eu digo sempre, a simples imposição do direito a um caso concreto pode fazer alguma justiça àquela relação específica, mas nem sempre contribui para o aperfeiçoamento do todo. Nós não vivemos em ilhas, nós não estamos isoladamente nesse mundo. A gente está dentro de mercados, os mercados têm as suas complexidades, as suas capilaridades, e tudo tem relação de causa e efeito. As pessoas não têm essa visão ordinariamente. Eu sou um adepto das construções negociadas, das construções
construídas por várias cabeças, por várias mãos. Todo mundo enxergando o outro, se colocando no lugar do outro. Até porque os empresários são consumidores, os incorporadores são consumidores em outras relações. Então, essa busca pela empatia, ela é muito interessante. Existe uma dificuldade do consumidor que não é empresário, do consumidor que não é empreendedor, entender e achar que a vida de quem fornece é muito tranquila, é muito simples, não tem impacto com uma situação dessa, quando na verdade não é. É bem delicado, é bem complicado. Construir isso é o desafio. Primeiro, que eu preciso de boa fé. Ninguém pode querer tirar vantagem sobre um outro nesse momento de dificuldade. Então, construir uma relação de confiança passa muito pela boa fé das partes, pelo comportamento de boa fé das partes. Segundo, entender que esse não é um momento de ganha e de perde. Quer dizer, a minha vitória e a sua derrota não será boa nem para mim que ganhei. Eu acho que os dois lados têm que entender que se eu não tenho oportunidade de ganha-ganha, hoje esse jogo de ganha-ganha é um jogo difícil, o de ganha e perde é pior, porque não será bom nem para quem ganhar. Tem consequências de médio e longo prazo e ao final ficará ruim para todo mundo, inclusive para quem vence. Então o momento é de perde-perde. O, entre aspas, ganha-ganha nesse instante é todo mundo entender que precisa perder um pouquinho. Eu perco um pouco, você perde um pouco, mas vida que segue, o nosso relacionamento chegará a bom termo ao final. Buscar árbitros qualificados. As entidades de proteção e defesa do consumidor, elas podem assumir esse papel junto às relações dos incorporadores com os adquirentes. Sim, sem dúvida. O núcleo permanente, né, de mediação do Tribunal de Justiça, né, é importante. O NUPEMEC, o desembargador César Cury, faz um excelente trabalho lá. Eu acho que é uma via que pode ser alcançada, como outras lá atrás foram bem sucedidas. O grupo de trabalho do Tribunal de Justiça, junto da OAB e da ADEME, apresentou excelentes resultados no passado. Pode ser uma alternativa nesse momento. Mediadores qualificados, isentos, que consigam enxergar os dois lados. Faltam aí, amigão, 2 minutinhos e eu queria que as pessoas pudessem conhecer um pouco a pessoa e não o profissional Antônio Ricardo. E aí eu tenho feito perguntas pessoais aqui. Eu vou começar por uma que muito me agrada. Não. Time de futebol. Não. Que isso? Vamos Nem lá. time de futebol? Piorou, né? Foi um prazer. Prazer participar aí da discussão. A gente tem recebido aqui no escritório demandas de empresários que também são consumidores e não sabem o que fazer, e a gente tem recomendado a todos eles uma primeira solução. Parar, colocar tudo na mesa, olhar com transparência, boa-fé e respeito pelo equilíbrio aquilo que pode ser reconstruído. Vou receber agora, às 5 horas, um empresário de um outro setor que está pensando como é que ele pode reconstruir todo o seu ciclo de relações. E, de novo, parabéns, o Nemesis, pelo o seu protagonismo. Nós vamos ter tempos difíceis, mas é nos tempos difíceis que a gente constrói soluções que vão permanecer aí por décadas, garantindo o mercado. Meu amigo, muito obrigado. Não vou dizer que você é Vasco da Gama, não vou fazer isso contigo publicamente. Seria uma descortesia, uma deselegância. Mas agradecer a sua participação, a sua presença aqui. A gente tem 15 segundos para encerrar. Então, nesses 15 segundos finais, agradeço a todos vocês que nos prestigiaram com as suas audiências. Essa live ficará à disposição aqui no Stories e depois no canal do Nemesis no YouTube. Obrigado e até lá. Grande abraço, Erson.